Glória a Deus, amados. Nós não queremos demorar muito, eu sei que já tem alguma coisa assando em casa, mas queremos trazer uma palavra que abençoe a sua vida. Queremos, como disse, ter a ceia, ter o momento de trazer o seu propósito de oração, momento de oferta. E todo início de ano nós trazemos o tema do próximo ano, né? Então, nessa hora, os pais seguram os filhos aí bem quietinhos para nós podermos ouvir a mensagem. E o tema desse ano que passou, o ano do jubileu. E muitas coisas você alcançou, muitas coisas recebemos, né, as conquistas do Senhor Jesus. E você pode talvez estar pensando, mas pastor, nem tudo que eu queria eu alcancei. É verdade, eu também não. Mas aquilo que Deus permitiu que recebêssemos, nós somos tão gratos a Ele. E a nossa expectativa é cada vez maior com relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Na área material, na área financeira, mas também na área espiritual e ministerial. Aviso aos navegantes. O pastor que vos fala, ora por obreiros nessa igreja. Dê uma olhadinha para o seu lado e você vai ver um obreiro nessa igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Não, pastor, eu só vim para sentar no banco aqui, não me envolva nessa oração. Não tem jeito, irmão, já estou orando, né? E banco aqui não funciona. Primeiro porque não tem, né? E segundo porque você vai se envolver cada vez mais na obra de Deus. Irmão, diga assim, eu recebo isso na minha vida. Amém, irmãos? Receba. Arno, você quer que eu seja um pastor? Isso mesmo. Amém, irmãos? Irmãos, é só ligar a televisão e ver como o mundo precisa. Não é verdade? Você é a resposta da oração de muitas pessoas. Amém? O tema do nosso próximo ano vai ser o ano do grande eu sou. O ano do grande eu sou. Esse é o tema, é o que nós vamos conversar no próximo ano. É interessante que nós estávamos conversando no ministério da igreja sobre isso, ali em Curitiba, e nós já tivemos vários temas, né? O ano do favor do Senhor, o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, e são temas maravilhosos, mas a maioria deles falam de você receber algo da parte de Deus. Só que esse ano é o ano de nós oferecermos mais para Deus. É o ano dele, é o ano do grande eu sou. E a minha oração, a nossa oração é que você perceba cada vez mais quem é o seu Pai Celestial. Você não é órfão, você pertence a um povo e você tem o Pai Celestial cuidando da sua vida. É o ano de honrarmos Ele, de glorificarmos Ele, de exaltarmos o nome do nosso Criador. Amém, meus amados? Esse ano, o ano do grande eu sou, nós vamos ver que a palavra revelada vai nortear mais fortemente as nossas vidas. O Espírito Santo vai se manifestar lá na sua casa, você vai ler a Bíblia e você vai ter algumas revelações que você ainda não teve. Pastor, mas a revelação não é assim só para uma mensagem, é para o seu dia a dia. Deus vai mostrar algumas coisas na Bíblia que você ainda não viu e serão rema, serão fortaleza para você. Meus irmãos, nós estamos entrando num tempo de glória da igreja, mas o mundo está gemendo cada vez mais. O mundo está padecendo cada vez mais. E você e eu precisamos aprender a nos fortalecer na palavra de Deus. Eu gosto de lembrar, muitas vezes quando você vai evangelizar uma pessoa, abordar uma pessoa, a pessoa diz, eu sou uma pessoa de fé. É importante ter fé, né? Ter fé em alguma coisa. Não! Você precisa ter fé na palavra de Deus. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse é o ano para você se apaixonar pela palavra de Deus, para você tirar pérolas da Bíblia, para você sentar com a sua família e conversar sobre a Bíblia no seu dia a dia. Talvez você esteja acostumado, depois da refeição, ligar a televisão, ou cada um pegar o celular e se esparramar no sofá. Esse ano você vai acostumar-se a conversar sobre a palavra de Deus na sua casa. Há uns dias atrás, eu tive a notícia de ele era um conhecido distante, um jovem de 39 anos, agora em dezembro, ele sofreu uma queda de avião e nessa queda ele faleceu, lá em Manaus. Um garoto lá da igreja menonita. E aí, eu estava conversando com alguns conhecidos dele e conversei com o discipulador do filho dele de 12 anos, ou 15 anos. E esse menino, então, ele estava contando que nos últimos meses,
Uma das grandes alegrias dessa família era se sentar junto e conversar sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, aproveite esse ano que está começando e comece já. Deus, eu quero aproveitar cada momento para conhecer a tua palavra. Amados, o Senhor Jesus, ele é apresentado como a palavra, como o verbo. Veja o que está escrito, por gentileza. Veja o que está escrito em João, no capítulo 1, versículo 1, João 1. Está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É um ano de nós aprendermos a nos relacionar com o verbo, com a palavra revelada, com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você recebe isso? É interessante nós olharmos que a Bíblia, ela fala de si mesma, do impacto que ela causa nas pessoas, do impacto que a Bíblia causa nas gerações. Já percebeu isso da Bíblia? A Bíblia fala do relacionamento que homens e mulheres tiveram com a própria palavra de Deus e o que isso causou na vida delas. Não é interessante? No Antigo Testamento, amados, há um registro, provavelmente, do maior avivamento que teve antes da vinda do Senhor Jesus. E esse avivamento aconteceu quando se deu a atenção devida à palavra de Deus. Pai, mãe, você quer dar um conselho sábio aos seus filhos? Aprenda a palavra. Jovem, você quer conduzir o seu namoro direitinho? Aprenda a palavra. Você quer conduzir o seu casamento direitinho? Aprenda a palavra. Dê uma olhadinha sobre essa experiência do Antigo Testamento, desse avivamento a partir da leitura, da compreensão da palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos esse texto. 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Fazendo um parênteses, enquanto lemos, nós tivemos esse privilégio de inaugurar essa placa. Amanhã é a posse do novo prefeito, a posse dos vereadores. Estaremos lá com eles amanhã pela manhã, a partir das 9 da manhã. E se me derem uma chance, se me derem o microfone, irmãos, é esse texto que eu vou ler. Então vai orando para, de alguma maneira, o microfone parar na minha mão amanhã. Não sei bem como que vai ser isso amanhã, mas esse é o texto que eu vou ler. Esse é o texto que eu quero dar para o prefeito, esse é o texto que eu quero dar para os vereadores. Diz assim mais uma vez: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Versículo 3. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a sua alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Fazendo um parênteses, meus irmãos, não é coisa de crente pular 7 ondinhas, né? Jogar flor. E vai dar uma flor para a esposa, irmão, não economiza aquelas flores, aquele negócio. Aquilo não é coisa de crente. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que parem esse fluxo de paganismo, de ocultismo, de pagelança na nossa nação. A boa notícia é que esses homens e essas mulheres estão se levantando. Amém, meus amados? Até tempos atrás você só ouvia falar de bruxos, de feiticeiros aconselhando políticos. Agora você começa a ouvir de pastores aconselhando
políticos. Não é maravilhoso isso, meus amados? Aliás, hoje à noite, quando você, na virada do ano, né, irmão, não vai me cantar adeus, Emanuel, que miséria que foi. Irmão, isso não é para você. Você olha para o ano que passou com gratidão. Irmão, se eu for na tua casa e começar a cantar esse negócio, e se você vê alguém cantando, né, tira a coxa do peru da mão dele. Ops, aqui não. Aqui nós somos gratos a Deus pelo que aconteceu. Ninguém vai lamentar, ufa, que bom. Como é que é a letra? Você nem sabe, né? Ainda bem. Mas nada disso, irmãos. Então esse pessoal aqui, o rei, ele começou a tirar essas coisas. A palavra mostrou para ele. E ele foi tirando, e veja o que diz mais no versículo 6. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinza. Irmão, eu gosto disso, fazer uma fogueira de vez em quando. Que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar. Versículo 11, olha o que diz. Acabou com os cavalos. 11, versículo 11. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior da casa. Os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. Amados, essas flores, jogar isso é entulho. Isso não é para você. Eu nunca assisto Caldeirão do Hulk. Sabia que existe isso? Hoje sentei lá, liguei a televisão, estava começando o programa. Pouquinho antes estava a esposa dele entrevistando um senhor lá que me disseram que tinha se convertido. Pelo que falou, não converteu nada. Né? Que já foram lá, porque o mar é um mantra, que não sei o quê, uma viagem. E aí começou, eu não sabia que o Luciano Huck, ele entra num táxi e pega a pessoa. Sabia disso ou não? Não, né? Pois é. Ele pega. Aí entrou a primeira pessoa, ele começou a... Quem é você? Eu sou... Ele deu um nome chique lá, mas é evidente. Ah, mas então faça as minhas previsões, porque esse ano vai ser... Eu falei, mas lixo, irmãos. Isso é lixo. Você quer saber qual é o seu futuro? Tem a Bíblia. Está tudo escrito. E eu digo para você, é maravilhoso. Seu futuro é extraordinário. Irmão, hoje à noite, não sei onde você vai, né? Mas de repente, né, eu só queria dar uma escapadinha, que eu sei que tem uma vidente lá que diz, oh, uma olhadinha. Não, irmão, sai desse lugar. Veja o que a Bíblia produziu nesses homens. Olha esse estrago no inferno que eles fizeram. Josias, no versículo 14, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar... Radical, né? Já disseram para você, pastor, você está ficando muito fanático. Irmão, para ser fanático tem que chegar nesse ponto aqui. Esse é o nível. Amém, irmãos? E tem vaga para fanático. Se fosse você, eu entrava junto. Olha o que mais a Bíblia diz, no versículo 15. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito nesse livro da aliança. Versículo 24 diz assim, além disso, Josias eliminou os médiuns, os que pegam o táxi com o Hulk lá, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes. Amados, a Bíblia chama isso de repugnante, que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Amados, tudo isso aqui é um avivamento. Aconteceu porque um rei descobriu a palavra de Deus. Mas isso já não estava escrito? Estava. Você percebe como nós precisamos aprender a nos relacionar com a palavra de Deus?
Aprendemos esse ano que a palavra de Deus é um espírito. Lembra-se disso? Pregamos sobre isso? A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia é um espírito e é viva. E ela fala com você, ela fala conosco. Estava vendo uma mensagem do pastor Rainer Bonk hoje, e ele, assim, visivelmente ele está de partida para a glória. Ele está distribuindo as últimas pérolas. Quero ver se com a graça de Deus, ano que vem, ainda conseguimos dar um abraço nele. Mas ele estava falando sobre a fé, sobre Hebreus 11:1. E ele estava falando, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não vê, mas é a certeza que vai acontecer. E logo adiante a Bíblia fala sobre a fé de Sansão, a fé de Noé, a fé de Moisés, a fé de Abraão, a fé de José. E vai falando de pessoas que já morreram. A fé é ou a fé era? Amados, a fé, ela é atual. Ela é para você hoje escrever a sua história. Pastor, como que eu faço para ter mais fé? Meu irmão, você precisa se expor à palavra de Deus. Ler a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? É o ano do grande eu sou, é o ano de você aprender a se relacionar com a palavra dele. Começar a ler, e grifar, e marcar, e anotar. Outro dia, nós estávamos aqui no almoço, que aliás, muito obrigado você que trouxe, né, uma doação para o almoço que nós tivemos há uma semana atrás, uma semana e meia, né, do Café com Jesus. Servimos mais de 30 pessoas que moram na rua, né, e mais o pessoal que estava aqui. Estava um tempo muito gostoso. E tinha um adolescente do meu lado, e eu estava preparando o meu devocional que eu ia falar, olhei para ele, cutuquei, e daí, quer você ir pregar? Ele me olhou e fez assim, não. E daí eu falei para ele, vou te dar um conselho. Aí chegou o pai dele, e aí chegou o Andreas, meu filho, eu falei, aprenda uma coisa, toda vez que alguém disser para você, quer pregar, a primeira coisa que você faz é dizer sim. Depois você vai orar, se desesperar, chorar, se esconder, sair correndo, fazer alguma coisa, ter diarreia, vomitar. Primeiro diga sim. Eu encontrei ele depois e disse, pastor, estou preparando uma palavra, meu pai falou para deixar sempre uma palavra no bolso. É isso mesmo. Irmão, você e eu também. Tenha sempre uma palavra preparada para ministrar para alguém. Amém, irmãos? Aliás, hoje à noite a nossa equipe do Jesus é Mais está lá em Guaratuba, né? Eles estão se preparando, agora 10 horas começa o culto, o caminhão já está na areia, o ônibus está lá, e eles vão estar pregando agora à noite e ganhando as almas para Jesus ali. Esteja preparado para pregar a palavra de Deus. Amados, a Bíblia, ela desperta em nós a paixão por ela mesma. Quanto mais você lê, mais você se apaixona por ela. Veja, em segundo lugar, sobre a palavra revelada. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Vamos ver o que diz esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Meus irmãos, veja o que diz ali no versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Você leu isso aqui? Você não recebeu o Espírito do mundo. Por isso que algumas coisas as pessoas não entendem da tua parte. Porque você não tem o Espírito do mundo. Nós, porém, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Meus irmãos, olha o que esse texto está dizendo. O espírito do mundo, e que às vezes age nas igrejas, leva as pessoas, inclusive os cristãos, a acharem que tem que conquistar tudo na força do seu braço. Um dos piores lugares que um cristão pode se colocar, sabe qual é? O de juiz dos outros. Como assim juiz dos outros, pastor? Quando você se acha mais santo, melhor que o seu irmão, é um lugar perigosíssimo. Isso é coisa de espírito do mundo, isso é coisa de partidarismo, isso é coisa de opressão. E a Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus vai nos ensinar o quê?
aquilo que recebemos gratuitamente da parte de Deus, a obra do Senhor Jesus completa. Meus irmãos, esse ano em que vamos nos relacionar com a palavra de Deus, você vai perceber pela palavra de Deus que não é seu papel julgar o seu próximo. Arno, mas você não sabe o que fez. Não é seu papel julgar o seu próximo. Não, mas eu só faço observações de comportamento a nível de oração. Não é seu papel julgar o seu próximo. E você vai se relacionar com a palavra de Deus, a Bíblia vai mostrando para você quem você é. E aí você vai perceber que você não fez nada para ser quem você é e que Jesus fez tudo isso e ele fez a mesma obra pelo seu próximo, pela sua sogra, inclui a sogra. Amém, meus irmãos? Olha o que mais a palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo, ele nos mostra aquilo que nós recebemos gratuitamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 13. Olha o que diz esse texto, o versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Meus irmãos, é um ano de aprender a se relacionar com a palavra de Deus, e quando alguém pedir um conselho para você, você dar o seu conselho começando com a seguinte frase: assim diz a palavra de Deus, 2 pontinhos. E aí vem o seu conselho. E parar de dar o seu conselho, bom, eu acho que, a história diz, o mercado diz, a maioria das pessoas diz. Não. A palavra de Deus diz assim. Você crê que isso é possível? Você chegar para os teus filhos e dar um conselho desse tipo, um conselho espiritual? E teus filhos precisam de conselhos espirituais no seu grupo familiar, no seu trabalho. Você trazer uma palavra espiritual que tire as pessoas lá debaixo do nível da alma e traga para o mundo espiritual. É esse tipo de relacionamento que nós vamos ter esse ano. Você crê nisso? Glória a Deus. A semana passada eu vi um testemunho muito bonito de um irmão. E ele estava me dizendo que ele participa da aba de Curitiba. Ele falou: pastor, esse ano, cada palavra que eu ouvi na igreja, eu ergui a minha mão e dizia: eu recebo. Cada palavra que eu ouvi na reunião do Prosperity, toda quarta-feira de manhã tem lá, eu ergui minha mão e dizia: eu recebo, é para mim. Alguns até me estranham, dizem: mas o cara não para de levantar a mão, não para de dizer eu recebo. Ele falou: foi o melhor ano da minha vida. Ele falou: eu sou corretor de imóveis há 10 anos. Nunca vendi tanto como esse ano. Ano, teoricamente, de crise. Irmão, receba no teu espírito. Misture fé. Deus, isso vai acontecer na minha casa. Eu vou dar conselhos espirituais. E eu vou receber conselhos espirituais. Amém, meus amados? A Bíblia fala também sobre a própria palavra de Deus. Gostaria que você visse ainda esse texto. Estou caminhando para o fim. João 16, do versículo 8 ao 11. É muito importante, nós vamos falar muito sobre isso esse ano. João 16, do versículo 8 ao 11. A palavra de Deus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Amados, olha que interessante a obra do Espírito Santo, revelada na palavra de Deus. Esse texto, o próprio Senhor Jesus está falando da obra do Espírito Santo, e ele fala que tem 2 grupos de pessoas. O primeiro é o não crente, o não salvo. Ele diz: o Espírito Santo vai convencer. Coloque mais uma vez, por gentileza, esse texto. Convencerá o mundo do pecado. Amados, o Espírito Santo veio para convencer as pessoas do pecado. Qual é o pecado? O pecado que leva
o homem, a perdição, qual é? É um: não crer na obra do Senhor Jesus. Ninguém vai para o inferno por causa de pecados. Hello? Você sabia disso? Mas as pessoas vão para o inferno por causa do pecado. Qual o pecado? Não crer em Jesus. Não é o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17. Quem não crê já está condenado. Como que a pessoa é condenada? Não crendo em Jesus. Só que você já foi convencido do pecado. Você já é crente em Jesus. Amém? Logo você não está condenado. E você e eu entramos no segundo grupo de pessoas que são alvo da obra do Espírito Santo. O primeiro grupo é o não salvo, aquele que precisa crer em Jesus. Mas esse que já crê em Jesus, o Espírito Santo trabalha em nossa direção e ele nos convence a crermos no quê? Na justiça do Senhor Jesus. Você sabia que nós precisamos ser convencidos da justiça? O que é o contrário de não crer na justiça? É quando eu ainda acho que as minhas obras me fazem aprovado perante Deus. Não, eu jejuo mais que o meu próximo, então Deus vai me amar mais. Eu faço mais campanha de oração, então eu sou mais santo. Não, eu dizimo mais, eu dou o trízimo, então eu sou mais abençoado. Eu só canto de olho fechado, né? Eu só recito salmos, né? Obras da lei. Ah, mas eu também guardo o sábado. Não, então eu sou muito mais santo que os outros. Eu olho para as outras pessoas de cima para baixo. Irmãos, crer na justiça é crer que Jesus fez a obra completa pela sua salvação. E do jeito como você crê em Jesus, ele te aceita. Amados, isso tem a ver com se sentir seguro na presença do Senhor Jesus. Uma das maiores escravidões que o diabo tenta colocar sobre as pessoas, inclusive crentes, chama-se culpa. Eu não me envolvo mais no ministério porque lá no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus nem gosta tanto assim de mim. Você é justiça de Deus e o Espírito Santo esse ano vai convencer você cada vez mais da justiça. Você crê nisso? Você recebe isso, meus irmãos? Glória a Deus. Obra do Espírito Santo. Meus irmãos, para nós caminharmos para o fim, último texto que eu quero ler com você. 2 Coríntios 5, 21 diz assim. 2 Coríntios 5, 21. Sobre a justiça. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meu irmão, a marca que está sobre você é indescritível. Você é o quê? Justiça de Deus. Não, Arno, mas eu aprendi que eu sou um pobre, miserável pecador. E se Deus deixar um dia eu atravesso o Jordão com muito padecimento e lá. O que você é? Um pobre pecador ou a justiça de Deus? Você é a justiça de Deus. Eu não faço muito isso, mas vamos fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a justiça de Deus. Uau! Não é uma tremenda notícia para o último culto do ano, para o início de 2017? Mas você é a justiça de Deus. Jesus pagou toda a sua culpa. Perante você, a eternidade será algo extraordinário. E aqui na terra, você reina e você governa. Arno, mas nem tudo se resolveu. Eu não ganhei ainda meu primeiro $1 bilhão. Mas não tem nada a ver com isso. Você reina e governa porque você sabe quem você é, não o que você tem. E você é quem? Justiça de Deus. Você é justiça de Deus. E você é a justiça de Deus por causa da obra completa do Senhor Jesus. Arno, mas está errado fazer jejum? Não, irmãos. Até ajuda a emagrecer um pouco. Né? É até bom, né? Depois desses dias aí, né? Programa um jejumzinho aí, né? Arno, mas eu vou fazer aquele jejum assim da meia-noite às 6. Tá bom, irmão. Começa assim, mas depois dá uma esticadinha nele, né? Mas qual é o problema de fazer jejum? O problema é só um, irmãos.
eu começo a me achar melhor que o meu irmão. E eu quero ajudar Jesus a me salvar. Não, pastor, olha, eu não aguentei. Eu desci correndo na praia, joguei lá umas flores lá para tal da Iemanjá. Não aguentei, pastor. Fui lá porque eu fiquei meio assim e tal. E agora eu vou fazer 5 dias de jejum, tá bom, pastor? Aí eu pago esse pecado. Irmão, Jesus já te perdoou. Sabia disso? Pastor, mas eu não vou para o inferno se eu jogar as flores lá para Iemanjá? Jesus já te perdoou, sim ou não? Como que a pessoa vai para o inferno? A pessoa vai quando ela não crê em Jesus. Você crê em Jesus? Você é morador celestial. Então eu posso jogar flor? Não, não pode jogar flor. Eu fiquei com vontade. Na verdade, estava com ela no carro. Pastor. Não, não pode. Porque você ama tanto a Jesus, por isso você não joga flor. Mas não para ajudar a ser salvo. Está claro isso, irmãos? A gente vai falando, isso vai ficar claro. Mas então pode pecar já que Jesus perdoou? Não, não pode. Não pode. Não, porque você foi chamado para santidade. E para honrar aquilo que Jesus fez, você anda em santidade. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais em santidade você quer andar. Mais você quer viver para agradar a Deus. Não para ser salvo, mas em gratidão por ter sido salvo. Claro isso, meus amados. Você é justiça de Deus. Onde você anda, o perfume de Jesus vai se espalhando. Onde você anda, a presença de Jesus vai andando. Mesmo que nesse dia de férias, bota lá uma bermuda, uma camiseta regata, um negócio, uma havaiana de cada cor. Você é a presença de Deus. Você é aquilo que Jesus era. Você crê nisso, meu irmão? Não, mas eu senti o perfume do bronzeador, cheirinho de praia, mas o perfume de Jesus é mais forte. É você andando sobre a terra. Justiça de Deus. Justiça de Deus. Amém, meus amados? Amados, por ser justiça de Deus, por sermos justiça de Deus, e nós cremos com o nosso coração, eu gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Eu quero...